Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast e podcast Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, sou analista de esportes e hoje o nosso tema é Esportes da Mente. E nós convidamos um especialista para falar a respeito do assunto. Ele que é presidente da Associação Brasil Nihon Kin de Go. Felipe Hermann, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Hoje a gente vai conversar sobre o Go, que é um jogo de tabuleiro chinês, né, Felipe? Eu queria saber de você um pouco das curiosidades, da origem do jogo, como é que você começou a praticar. A origem do jogo, a gente não tem uma certeza absoluta, mas a gente sabe que o jogo tem algo entre 3.000 e 4.000 anos. E ele, muito provavelmente, foi criado na China. Existe uma pequena possibilidade de ter sido em alguns outros lugares, mas a China A origem mais... a origem mais aceita, por assim dizer. E, embora não se tenha certeza absoluta de qual é a origem, existem duas lendas diferentes de criação que são interessantes. Uma é de que o imperador Yao, que foi essencialmente o primeiro imperador da China, tinha um filho que era muito agitado, Danzu, e esse filho precisava achar alguma atividade para deixá-lo mais concentrado, mais focado, menos destrutivo. Era uma criança, um adolescente bem problemático. E aí tem algumas variações dessa lenda, mas ou o Yao ou um assessor dele, que era o Shun, criaram o jogo e tentaram ensinar para o menino não se interessou, mas o imperador ficou encantado com o jogo, aí deserdou o menino e apontou o Shun como o próximo imperador, e aí daí é que teria surgido o jogo. A gente sabe que essas três figuras históricas existiram e que o Shun foi o sucessor do Yao. Agora, a sucessão propriamente dito, se ela foi uma sucessão dessa forma ou se foi um golpe, é uma coisa bem contestada, mas aparentemente o jogo é mais ou menos dessa época. E a outra lenda que tem é um pouco mais fantástica, de que um dia um lenhador que gostava só de cortar árvores bem nobres saiu e foi cada vez mais fundo na floresta para encontrar uma árvore que desse boa madeira para ele. E aí começou uma tempestade e ele se abrigou numa caverna. E nessa caverna existiam vários espíritos com roupas esvoaçantes, e dois deles, os principais da caverna aparentemente, estavam sentados no centro com um tabuleiro de pedra entre eles jogando um jogo. E aí quando ele se aproxima e começa a assistir o jogo, ele começa, como as regras são muito simples, ele começa a entender o jogo só assistindo e fica interessado. Em algum momento um dos espíritos oferece para ele uma ameixa seca para ele saciar eventualmente fome, ele come e fica tranquilo. E continua assistindo até que um dos espíritos fala: você não devia voltar para sua família, já parou de chover há muito tempo. Aí ele toma um susto e quando ele se move, ele nota que ele tem um peso no rosto, assim, porque a barba dele cresceu e se enrola no chão. Nossa. Aí ele pega, enrola a barba nas mãos, vira para pegar o machado dele, que ele tinha encostado de lado. Aí ele vê que o cabo do machado apodreceu e a lâmina está enferrujada. Envelheceu. E aí ele sai correndo. E aí quando ele volta para a cidade dele, ele mesmo não envelheceu. Mas ele descobre que se passaram centenas de anos. Nossa. Enquanto ele estava assistindo aquela partida. E aí, como ele não tem mais família e ficou encantado pelo jogo, ele passa a espalhar o jogo pelo mundo. Essa seria a lenda mais fantástica de origem do jogo. E ela chama Aranca, que literalmente quer dizer machado apodrecido. Legal. Que é um nome popular para o jogo na China até hoje, embora acho que hoje em dia nem seja tão popular assim, mas já foi por bastante tempo. Então essas são
uma um pouquinho mais provável, outra um pouco menos provável além da criação do jogo, embora eu goste mais da mais improvável. Tem inclusive uma série de poemas que são atribuídos ao lenhador, falando do jogo, de como ele se arrepende de, já que minha família já se foi, mesmo pena que eu não terminei de ver a partida. Tradição literária chinesa é muito de gostar de tragédias e tal, né? Então tem vários poemas que seriam atribuídos a ele que são legais nesse sentido. E também tem um registro bem dúbio, é claro, de qual teria sido a partida que ele assistiu. Mas são interessantes. E eu acho que meio que sempre soube da existência do jogo. Eu pelo menos sabia que o jogo existia, não sei exatamente quando eu me dei conta disso. Meu pai jogou o jogo nos anos 60. Parece que era tradição nos clubes de xadrez do Brasil ter um tabuleiro de Go, por alguma razão, que ninguém nunca soube me explicar. Só um adendo, o pai do Felipe é nada mais, nada menos que Herman Cláudios, né? Ex-campeão brasileiro de xadrez, mestre internacional e árbitro também, né? Uhum. E ele aprendeu a jogar nessa época, aí essa tradição morreu, se não todos, a maioria dos tabuleiros de Go que existiam nos clubes desapareceram. Na época que meu pai foi presidente do Clube de Xadrez de São Paulo, eu tentei resgatar o tabuleiro que existia lá, mas já tinham se desfeito dele, aparentemente. E ele tinha um livro de Go do Marcus Menick, que era um jogador de Brasília, que datilografou um livro de Go em algum momento, e sempre teve na coleção dele, desde que eu me lembro. Mas eu também nunca tinha dado muita bola. E aí 2 amigos separados, um de infância e um do colegial, me mostraram um jogo, ou pelo menos me falaram do jogo. De novo, eu não dei tanta bola assim na época, mas aí mais tarde um pouquinho ainda, no final do colegial, um dia eu estava meio entediado e falei, deixa eu ver esse jogo, vai. E aí eu comecei a jogar e não parei. Eu peguei uma inteligência artificial para lembrar das regras, fui jogando até lembrar, essencialmente. E aí depois eu comecei a jogar e fui ficando cada vez mais interessado e essencialmente não parei mais. E quem joga Go é o quê? O pessoal fala muitas coisas, goísta, o jogador de Go. O que eu vejo a menção mais antiga que eu tenho de jogadores de Go como nomenclatura é egoísta. Egoísta. Porque o nome do jogo em japonês é Igo. E aí, como o jogo veio para o Brasil através dos japoneses, com a imigração japonesa, egoísta é o termo que seria mais apropriado. Entendi. É um jogo de tabuleiro, né? De peças brancas e negras. Daniel, depois se você conseguir imagem para mim, para a gente colocar na televisão, se possível for, eu agradeço. Mas de qualquer forma, ele lembra o jogo de damas, né? Não. Não? Ele lembra visualmente talvez um pouco, mas ele é um jogo abstrato, como o xadrez, ou damas, ou uma família gigantesca, né? Ele é um jogo de soma zero e ele é um jogo da família dos jogos de dominação territorial. Então aí é que ele fica bem diferente de damas ou xadrez, que são de famílias distintas, né? Damas tem sua própria... Que são esportes que são conceituados, são considerados esportes da mente, né? Isso. E por que o Go também é considerado um esporte da mente? Por ser um jogo tradicional de tabuleiro abstrato, ele faz parte da Associação Mundial de Esportes da Mente, e aqui no Brasil é reconhecido como esporte tem alguns anos já, não lembro exatamente quando, acho que 2016, mas eu não tenho certeza, teria que confirmar isso. E tem os esportes da mente, tem suas próprias Olimpíadas, que na verdade nos últimos anos eu não tive muitas notícias, então eu não sei se andam acontecendo, mas elas costumavam acontecer logo depois das Olimpíadas tradicionais, por assim dizer, e originalmente era para serem na mesma cidade. Entendi. Assim como o xadrez também, né? As Olimpíadas. Os xadrez são de 2 em 2 fora anos. Dos Jogos Olímpicos, né? E não necessariamente na mesma cidade que as Olimpíadas tradicionais, né?
E quais são os principais benefícios para o praticante de Go em termos de cognição, né? De desenvolvimento Tem da muitos. inteligência, atenção. Tem O Go é um jogo onde você negocia o tempo todo, né? E você nunca pode querer ter tudo, senão a tendência é você acabar não tendo nada. Então, compreender que em negociações você raramente tudo que você quer vai acontecer, você tem que ceder um pouco também, acaba sendo uma habilidade importante. A capacidade de pensar fora da caixa para resolver problemas. E as qualidades que são empíricas, acho que a todos os esportes da mente, quase, né? Capacidade de concentração tende a subir muito, de aprender a estudar, é uma coisa que se a gente não aprendia na escola, muitas vezes jogando esses jogos dá para aprender métodos diferentes de estudo que depois dá para levar para outras coisas. Que mais? Aprender a lidar com tanto vitória quanto derrota. Em geral, a etiqueta do jogo é uma coisa muito importante, então ajuda a ficar, para quem tem às vezes alguns problemas comportamentais, ajuda a regular. Tem vários benefícios mesmo. Que legal. E vocês estão participando de um projeto muito interessante da Secretaria Municipal de Educação, né? Os jogos de tabuleiro, o Go também está inserido dentro. Isso, são 4 jogos, né? O xadrez, que já tem... Ano passado fez 30 anos na prefeitura. Aí o Mancala, o Jogo da Onça e o Go. Em algum momento, quando houve um movimento da prefeitura de descentralizar o ensino do ponto de vista europeu e trazer outros pontos de vista para o ensino, decidiu que adicionar jogos das culturas às quais eles queriam adicionar os pontos de vista seria uma boa maneira de ajudar esse projeto. E aí decidiram o Mancala Awele para a cultura africana, o xadrez para manter a cultura europeia, né? Porque o xadrez, como a gente tem hoje, é um jogo europeu. E o Jogo da Onça eu não conhecia. O Jogo da Onça para representar as culturas índio-americanas, e o Go para representar as cultura asiática meio que como um todo, que é meio difícil, porque a Ásia é muito grande, mas aí mais específico China, Japão, Coreia, que são os jogos onde os países onde o jogo é mais jogado. O Jogo da Onça é um jogo da família dos jogos de caça, que são jogos bem interessantes, e aí tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, para fazer parte da família dos jogos de caça, um jogo... o caçador sempre tem que ganhar o jogo, forçado, desde que você saiba o que você está fazendo. Mas eles são jogos que na antropologia têm uma importância muito grande, porque são jogos que nascem mais ou menos ao mesmo tempo em qualquer civilização, para ensinar os jovens daquela civilização a caçar. Esse é meio que o objetivo dos jogos de caça. Mas é um jogo mais recreativo, então? Ou também tem organização? Aqui é meio complexo, porque como é um jogo que vem de culturas que tem uma tradição mais oral, então você não tem as regras escritas. Então, a versão que se joga na prefeitura, até onde eu entendo, não é minha especialidade, mas até onde eu entendo, é um apanhado das regras de diferentes tribos indígenas para chegar num jogo mais coeso. Cada uma das tribos que você for vai ter diferenças nas regras, e não existe uma associação de Jogo da Onça. Entendi. Realmente é uma coisa que foi organizada pela Secretaria de Ensino. Mas é um jogo interessante. Na Secretaria de Ensino ele é tratado de maneira... Ele acho que é o mais lúdico dos 4 jogos. Realmente o foco é crianças
de crianças mais jovens mesmo, de ensino fundamental, ou até mesmo, na verdade, ensino infantil, né? Bem novinhos, 4, 5, 6 anos, que acho que seria o natural para esse tipo de jogo mesmo, dado esse fato de que depois que você compreende o jogo, o caçador ganha sempre. Então é uma idade boa para criar mais lúdico esse mesmo, entendimento. né? Mas voltando ao Go, Felipe, como é que os escolares encararam o jogo? É bem temos alguns campeões aí da modalidade? É bem interessante, ainda está relativamente no começo. A gente tem alguns professores da prefeitura que já jogam bastante bem, ainda mais para o curto período de tempo que tem. Algumas crianças também já começaram a demonstrar alguns resultados. Ainda falta bastante para chegar num nível de jogo mais firme, por assim dizer. Mas como tem um volume muito grande de crianças jogando, a gente acredita que é só uma questão de tempo para esse nível começar a subir. A principal... As crianças tendem a aceitar muito bem o jogo. Os professores que às vezes têm um pouquinho mais de medo. Acho que é uma característica dos professores. Aquilo que eles ensinam, eles querem saber muito bem. Mas isso faz com que eles fiquem com um pouquinho de medo de praticar o jogo, porque eles ainda não sabem jogar bem, mas aí eles também não melhoram às vezes. Insegurança às vezes, né? Isso é bem comum. Acho que ao longo do tempo que eu trabalhei com a prefeitura, tanto arbitrando xadrez quanto ensinando o Go e arbitrando, é uma característica que eu vejo dos professores mesmo. Mas com o tempo vem melhorando e eles colocam muito na cabeça deles que o jogo é difícil, mas na verdade o jogo é fácil. O difícil é jogar bem. Sim. E aí isso é uma coisa que acaba... Isso serve para todos os esportes, isso, né? para qualquer coisa que você vai fazer. Qualquer um joga bola no Brasil, agora jogar bem, né? E é uma coisa assim, alguns que eu vejo... Eu jogo muitos jogos diferentes, tanto... principalmente jogos de tabuleiro ou jogos eletrônicos, mas uma característica que eu vejo que é muito comum em geral, se o jogo é muito fácil de aprender, jogar num alto nível tende a ser mais difícil. E se o jogo é muito difícil de aprender, ou seja, se ele tem muitas regras, jogar num nível mais alto não é que seja fácil, mas não é tão difícil quanto aquele jogo que tem poucas regras. É uma coisa bem curiosa. Então, às vezes, o pessoal se sente um pouco mais confortável com o xadrez, por exemplo, que leva um pouquinho mais de tempo para aprender do que o Go, mas onde todas as regras apontam para o objetivo dele. Já o Go, as regras são muito poucas e simples, então depois que você aprende, você fala, tá, e agora? O que eu faço? Eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho limitação. É muito abstrato. Entendi. Então, como que seguir? Uma coisa que eu costumo comparar ao Go, que é uma comparação bem rudimentar, é claro, mas eu costumo brincar que é como você frequentar um museu de arte moderna. Quando você começa a frequentar um museu de arte moderna, você não entende absolutamente nada. E aí, conforme você passa a frequentar um pouco, você começa a fingir que entende alguma coisa. Porque é muito abstrato. Então você precisa criar a bagagem, e não necessariamente a bagagem que você tem é o que o autor daquela obra pretendia, né? Então, no Go tem um pouco disso também. Como o jogo é matematicamente muito complexo, é muito difícil a gente compreender as coisas com 100% de certeza, mesmo em altíssimo nível. Entendi. Você falou em jogos eletrônicos, nos idos de 80 era febre o Atari no Brasil. E tinha um joguinho que chamava Otelo. Eu era apaixonado por esse jogo. Esse jogo tem a ver com Go? Sim. Tanto o Atari tem a ver com Go. Ah, é? O Atari quer dizer ameaça de captura no Go. E a empresa tem esse nome porque o criador dela jogava Go. Interessante. E, na verdade, ele queria pôr um outro termo de Go como nome da empresa. Eu não lembro qual o termo agora. Mas aí já tinha uma empresa com esse outro nome e ele acabou usando Atari. Interessante. E, até onde eu compreendo, depois ele criou outras empresas de outros ramos e usou outros termos de Go para os nomes. Que legal, não sabia. E o Otelo foi, assim,
o criador do Otelo, ele ficou doente e teve que passar bastante tempo no hospital. E ele era um jogador assíduo de Go. E quando ele foi para o hospital, ele levou um tabuleiro de Go. Acho que ele até levou um tabuleiro simples de Go, um 9x9. O Go tem vários tamanhos de tabuleiro que a gente pode usar para jogar, né? E ficou perguntando para todo mundo que passava pelo quarto dele se a pessoa queria jogar. Médico, enfermeira, funcionário de limpeza, não importa quem. Ele era alucinado e queria jogar. Mas todo mundo achava o jogo complexo demais e não queria jogar. Aí ele criou o Otelo, usando o tabuleiro 9x9 de Go, para ser um jogo mais simples que as pessoas jogassem com ele. E foi daí que nasceu o Otelo. Interessante, porque é um jogo bem mais simplificado mesmo, né? Ele é da mesma família, ele ainda é um jogo de domínio espacial, mas é bem simples. As regras até... fora o fato de ser no mesmo tabuleiro e ser um jogo de domínio espacial, as regras, na verdade, nem tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas, como é o mesmo tabuleiro, em especial de 9x9, muita gente vê o Go e pergunta, isso é Otelo? Justamente por isso. O Otelo acabou ficando mais popular, talvez por ser mais simples. Sim. E aí, ele é uma exceção daquela regra que eu falei dos jogos mais simples, que são mais difíceis de jogar. Ele é relativamente fácil de aprender, e não é que ele seja super fácil de jogar bem, mas é bem mais fácil de jogar Otelo bem do que Go bem, né? Matematicamente mais simples, né? Ainda assim é um jogo bem legal e para a mente humana é complexo o suficiente de toda forma. Aproveitando o ensejo, Felipe, a gente vai entrar no primeiro quadro do nosso programa, que é o Conta Comigo. Nesse quadro a gente fala sobre infraestrutura esportiva, espaços para a prática da modalidade. Além da tua associação, aonde que a gente pode aprender o Go, praticar o Go? Será que no Sesc tem? Nos CELS? Até onde eu sei... Bom, nas escolas que tem projeto, com certeza. Tem a nossa associação. Antigamente existiam a Nippon Kin, na época Nihon Kin, que era a associação japonesa. Existia uma segunda associação japonesa, existia uma ou duas chinesas, e aliás existia uma terceira japonesa, chegou a ter 3 associações japonesas, e existia uma coreana, todas onde se praticava o jogo. Com o tempo, conforme os jogadores foram envelhecendo e não renovando o público, foi diminuindo hoje em dia das associações locais, por assim dizer. Até onde eu sei, só existe a japonesa. Eu ouvi rumores de que ainda existe um clube coreano, mas quando eu fui bater perna no Bom Retiro e tentar descobrir onde ficava, eu não encontrei. Então tenho minhas dúvidas se esse clube realmente existe ou não. Se existe ou foi fechado também. Né? Então, eu sabia de um que eu já frequentei, que foi fechado, eu conhecia o dono, ele era um clube privado. Mas aí quando eu fui fui tentar ir nesse clube privado e descobri que ele estava fechado, eu ouvi rumores de que existia um outro clube privado, mas eu não consegui encontrá-lo. Bati perna em tudo que é loja do Bom Retiro, perguntei para os lojistas. E na Liberdade? Na Liberdade tinha, agora não tem mais. O último lugar que tinha, que eu sei, onde se jogava Go ainda, era a nossa seção de Shogi, mas que fechou o espaço deles na Liberdade e veio compartilhar o espaço deles com a gente. Na verdade, veio compartilhar o nosso espaço com a gente aqui na Rosa. Alguns das associações locais japonesas também antigamente se praticava. Hoje em dia eu não tenho notícias de que se pratica, mas é um lugar onde se pode procurar jogadores. Nos CELS, nos clubes de xadrez, eu sei que existe um movimento para incluir o Go, mas eu não sei em que pé está isso. Fora de São Paulo, eu sei que existem grupos. No Rio de Janeiro existe um grupo. No Rio Grande do Sul existe um. Em Belém existia um que eu acho que está inativo. Na Bahia existia um. Em Brasília existe um grupo bem ativo. Eu não lembro agora se é Mato Grosso ou Goiânia. Tem um grupo também que é relativamente recente, está começando. Então existem alguns estados têm os seus grupos. Teve uma época que tinha um grupo
bem ativo no Espírito Santo, mas eu nunca mais ouvi notícia deles, então acho que parou. E existe a internet, né? Na internet existem vários grupos de brasileiros reunidos onde o pessoal joga. Existe um grupo chamado Go Brasil, eu tenho um canal de Discord onde o pessoal se reúne para jogar. É um esporte eletrônico também, então? Sim, ou não? sim, é um dos esportes que cresceu muito durante a pandemia por conta que ninguém podia sair de casa, então xadrez é o esporte que mais cresceu durante a pandemia, né? E o Go não vai ser o segundo, E o mas fato cresceu de bastante. muitos enxadristas estarem migrando para o Go, o que se deve isso, Felipe? Ah, eu acho que tem alguns fatores. Primeiro que o enxadrista, por natureza, gosta de outros jogos, até onde eu percebo. E as qualidades que a gente aprende em qualquer jogo de tabuleiro tende a se adaptar bem em outros. Então, existe uma certa facilidade para o jogador de xadrez aprender Go. Existe também uma certa dificuldade, que é uma coisa curiosa, porque no xadrez a gente tem o cálculo, né? Que a gente calcula X lances à frente para tentar entender o que está acontecendo na posição e decidir nosso lance. E a habilidade de cálculo e a habilidade de leitura, que seria o equivalente do Go, não são parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. E às vezes os jogadores de xadrez têm um pouquinho de dificuldade de traduzir uma coisa na outra. E o jogador de Go, quando vai aprender xadrez, às vezes também, né? Tem que fazer essa adaptação. E algumas coisinhas estratégicas que vão ser naturais para o enxadrista são meio que o oposto no Go. E aí tem ajustes que têm que ser feitos. Mas isso é uma coisa. Tem o fato também de que a associação de Go, a Nippon Kin, é bastante próxima da Federação Paulista de Xadrez, então a gente... São parceiros, né? Isso, São irmãos, né? A gente tem uma equipe, sempre, você participou inclusive da nossa equipe no último Interclubes, a gente sempre joga os torneios por equipes que a Federação Paulista organiza, e aí a gente acaba divulgando mais o jogo, e de vez em quando alguém se interessa e vem jogar com a gente. Então acaba sendo uma coisa meio simbiótica. Recentemente, vários dos nossos jogadores se interessaram por xadrez também. Inclusive, a gente teve uma equipe na Copa Franco Montoro, que é o torneio de xadrez por equipes rápidas, que era uma equipe essencialmente só de jogadores de Go que decidiram jogar um pouco de xadrez. Interessante. Se deram bem? Se divertiram com certeza. Legal. Ainda precisam pegar bastante costume para ir melhor. Mas teve gente que foi muito bem, dadas as proporções da equipe. Certo. O Go também, ele é febre mundialmente falando, né? Principalmente na China. Do ponto de vista profissional, financeiramente, é mais rentável jogar Go do que jogar xadrez? Isso é um dado difícil. Porque, primeiro, que você tem que definir o que é jogar profissionalmente. Certo. Porque, na verdade, ser um profissional daquele esporte. Viver do Go, por exemplo, é possível? Viver é possível, mas não é fácil. Aqui no Brasil, eu te garanto que é muito difícil. Na pátria de chuteiras, né? Mas, assim, uma coisa é você dar aulas. Por exemplo, eu, hoje em dia, vivo de dar aulas de Go, essencialmente, fazendo ainda algum trabalho com xadrez ou com outros jogos que apareçam. Mas principalmente Go. Mas no Go existe a definição de jogador profissional que seria mais ou menos equivalente à de grande mestre de xadrez. E a diferença é que o jogador de Go, quando ele vira um jogador profissional, ele ganha da associação na qual ele é profissional um salário. É diferente do xadrez, onde o grande mestre, para ele ter um salário, ele tem que conseguir um patrocinador. No Go, se você é profissional, o seu patrocinador é a associação. A própria associação. E você pode conseguir outros patrocinadores, dá para complementar a renda. Então, é meio complexo, porque, por exemplo, eu tenho um conhecimento um pouco melhor de como funcionam os profissionais no Japão. E eu sei que no Japão o salário base de um profissional é menor do que a média salarial japonesa. Então, uma coisa que as pessoas fazem muito por amor ao jogo mesmo.
E aí a pessoa vai complementar esse salário que ele recebe com aulas, com prêmios de torneio, vai depender um pouco do perfil do jogador. No geral, se ele é muito forte, ele vai essencialmente só jogar, e os prêmios de torneio tem alguns que são altos, assim, os melhores jogadores do mundo são milionários. Como é no xadrez também, né? Eles não são tão milionários, talvez, quanto os jogadores de tênis ou os de golfe, que ganham muito bem, né? Os melhores jogadores do mundo de futebol, etc. Mas eles, com certeza, ganham bem. Se um jogador ganha essencialmente tudo que tem para ganhar no Go no seu país, deve ser o equivalente ao que, mais ou menos equivalente ao que os melhores jogadores de xadrez do mundo ganham, como Nakamura, Carlsen, visto que, na verdade, Nakamura, Carlsen, a grande maioria da renda deles vem de patrocínio, né, não de prêmios. Então, tem... E tem isso também, né? Esses melhores jogadores, eles são do nível máximo e o salário vai subindo de acordo com o nível. Então, também o salário base deles é alto. O topo da pirâmide, né? E falar em patrocínios, o próximo quadro do nosso programa é o Investe em Mim. E a gente retrata exatamente isso, as marcas, os patrocinadores. Quais são as empresas amigas do Go no Brasil, por exemplo, Felipe? No Brasil são poucas. Poucas, né? Hoje em dia são poucas. Já tiveram mais. Na época que a associação foi fundada, propriamente dito, em 89, existiam várias empresas associadas. Não eram bem patrocinadores do jeito que são patrocinadores de outras coisas, que dão dinheiro para premiação, etc. Era diferente. As empresas se associavam e pagavam um valor que era um tanto maior do que um associado individual, mas dava direito que X funcionários daquela empresa pudessem frequentar a associação. Então, acho que eram 10, não tenho certeza, e não sei não lembro dos valores mesmo, porque na época, 89, não sei nem se já era real, acho que não. Eu também não me lembro. Acho que não, acho que ainda era cruzeiro, ou cruzado, sei lá. Mas, e fora isso, tiveram ao longo dos anos patrocinadores. Hoje em dia, a gente tem principalmente patrocinadores anônimos. Pessoas que patrocinam do próprio bolso e preferem não ser identificadas, mas estamos sempre abertos a patrocinadores, é claro. Isso no Brasil, né? Isso no internacionalmente. Internacionalmente. Você lembra de alguma grande marca, de alguma empresa? Um dos maiores torneios, na verdade, os maiores torneios de Go que a gente tem internacionais são todos organizados por empresas. Samsung Cup, LG Cup, Fujitsu, que mais? Nongshim, que é uma empresa grande de macarrão instantâneo coreana. Maioria asiática. A grande maioria asiática, isso. Bom, em algum aspecto a Google. Legal. Acho que Samsung, por exemplo, já se envolveu? Samsung é o maior torneio de Go que tem, pelo menos de tradição internacional, hoje em dia é a Samsung Cup. Bacana. Uma grande empresa, né? Nós conseguimos imagens, Daniel, do tabuleiro na internet? Não tem problema. Se você estiver procurando, procura pelo nome coreano, acho que vai ser mais fácil. Baduk. B-A-D-U-K. Porque Go, infelizmente, quando a gente procura, no geral vai dar Pokémon Go ou qualquer coisa do gênero. Baduk? Baduk, B-A-D-U-K. Ah, tá, achei. Você conseguir mostrar pra gente? Eu não tenho como TV. Não? Então não tem problema. E os melhores jogadores do mundo? Estão aonde? Na China? No Japão? Tem campeão mundial? Quem que é? É assim, é um pouco confuso nesse sentido. Existe campeão mundial, mas é mais ou menos como no boxe, onde existem vários torneios. Acho que são 6 hoje em dia torneios que são considerados Copas do Mundo, ou torneios mundiais. Então, num único ano, a gente tem algo como 6 ou 8 campeões mundiais, como se fossem os vários cinturões do boxe.
Samsung Cup é uma, LG é outra, não time por equipes, então é um pouco diferente. Mas aí tem as diversas. E os melhores jogadores do mundo, hoje em dia funciona mais ou menos assim. O melhor jogador do mundo, quase que indiscutível, é um coreano. E aí, do top 10, eu não sei como que tá, não lembro de cabeça o top 10 no momento, mas deve ter algo como um coreano em primeiro, outro em terceiro ou quarto, e mais um lá para oitavo. Os outros são todos chineses. Sul-coreano. Sul-coreano. E no top 100, a grande maioria é chinesa, com uma porcentagem menor de japoneses e uma porcentagem ainda menor de coreanos e uma ainda menor de japoneses. Sendo que os japoneses, nos últimos 2, 3 anos, começaram a voltar para essa lista, por assim dizer. Até o meio dos anos 90, o Japão era, sei lá, do século 16 até os meio dos anos 90, o Japão era quase que indiscutivelmente o topo do gol. E aí, por diferenças de visão de como tratar o jogo e de serem menos fechados do que o Japão, a China e a Coreia eventualmente alcançaram. Aí entre 95 e 98 foi bem disputado entre os três. Aí depois a Coreia tomou o topo, com a China beliscando algumas vezes. E o Japão não estava. O Japão tinha ficado bem para trás. E aí mais recentemente eles conseguiram voltar a um grau bom de disputa com os outros dois. Legal. O próximo quadro do nosso programa é o Toca o Hino. Quem que é o teu ídolo no gol? Quem que você apostaria hoje no em ser um desses campeões mundiais? Ok, falando de ídolo no mais alto nível. Ok. Teria que pensar um pouquinho. É que o Shin Jin-seo, que é o atual melhor jogador do mundo, ele é muito diferenciado. Então a diferença razoável dele para o segundo. Acho que deu uma diminuída recentemente, mas ainda tem essa diferença. Fora isso, tem alguns outros jogadores do topo que eu gosto. Tem o Mi Yu-chin, que é um chinês. Estou gostando muito do Ichiri Kiryu, que é o atual melhor jogador do Japão. Gosto muito do estilo dele, mas ainda falta bastante para ele alcançar o topo. Então, eu diria que tem... É muito difícil apostar em qualquer um para bater no Shin Jin-seo no momento, mas tem diversos jogadores dos quais eu gosto muito do estilo. No mais alto nível, assim. Eu acho que eu vi um documentário, se eu não me engano, na Netflix. AlphaGo. O programa, né? É considerado invencível também? Ou... assim. Isso aconteceu no finalzinho de 2016, né? E ele jogou contra um dos jogadores que é sério candidato a melhor jogador de todos os tempos e ganhou o match de 5 partidas de 4-1. Nossa! E foi Não foi fácil, hein? No mundo do Go, foi um acontecimento próximo de grau de importância e grandeza, bem próximo do Deep Blue versus Kasparov em 98. E aí depois que se chegou nessa tecnologia de redes neurais para a inteligência artificial de Go, sim, ela se tornou essencialmente imbatível. Uma curiosidade é que essa tecnologia de redes neurais que foi desenvolvida para isso, para conseguir ganhar do melhor jogador de Go, depois se espalhou em várias outras coisas, inclusive a tecnologia que hoje em dia é usada por detrás do ChatGPT, Gemini, todas essas IAs generativas. Olha que interessante. O processo começou com essa tentativa de conseguir fazer uma IA que ganhasse dos melhores jogadores de Go,
porque como o Go é matematicamente muito complexo, força bruta simplesmente não resolvia. Para se ter uma noção, antes de 2016, antes dessas IAs que ganhavam, que conseguiram ganhar dos profissionais, as inteligências mais fortes eram mais ou menos da minha força. Que não sou, para os padrões do Brasil, América Latina, um jogador fraco, mas se você adiciona os profissionais ou os amadores fortes da Ásia no contexto, aí eu sou muito fraco. Então é muito discrepante a diferença. E o que você acha do programa? Você utiliza o AlphaGo para jogar, o para AlphaGo treinar? não é um programa comercial, né? Ele ganhou dos profissionais, fizeram lá alguns matches e tal, e depois ele ficou guardadinho e nunca foi divulgado. Um pedaço do código dele foi divulgado, e aí criaram outros programas. Não popularizaram? Eles não é um programa acessível, mas existem programas para jogar Go? Existem o Lila e o Katago, por exemplo, existem outros também. Eu uso o Katago, eu uso muito para estudar. Tem gente que gosta de jogar contra ele, isso eu faço um pouco menos. Então o Katago é o que você recomenda? Katago e o Lila são minhas recomendações. É uma plataforma de Go online. Dá para jogar, dá para estudar, dá para treinar? Não, eles são IAs, até são meio complicados de usar. Plataformas online tem o PandaNet e o OGS, acho que são os mais acessíveis. E para estudo tem uma que chama Zebaduk, que é a que eu gosto mais. E o AI Sensei, que são legais. E eu uso muito para jogar contra IA ou para revisar as partidas que eu joguei contra humanos. E é uma ferramenta de estudo muito boa. Tem que saber usar, né? Mas é muito boa. As partidas podem ser anotadas também, Felipe? Podem. No xadrez? Mas é regra? É obrigado? Não, no Go não é obrigado. Eu acho que deveria ser, mas não é obrigado. E que tipo de anotação é feita? No xadrez a gente tem uma anotação algébrica, né? Que essencialmente é uma batalha naval. Sim. Você tem de A a H e de 1 a 8. No Go seria possível fazer anotação algébrica. Mas, como o tabuleiro é muito grande, o tabuleiro oficial de Go é 19 por 19, é muito complexo você procurar os pontos. Então, a planilha de Go, né, o registro de partida, a gente chama de Kifu. Ele é uma imagem em branco do tabuleiro, porque no Go as pedras não se movem, elas só são adicionadas ao tabuleiro. E aí você usa uma caneta ou duas canetas de cores diferentes para diferenciar um jogador do outro, e você vai anotando as jogadas. Então você jogou a primeira pedra. Você marca, né? Aí você vai lá e escreve 1, primeira pedra foi aqui. Aí 2, 3 e assim por diante até acabar a partida. É bem mais visual. Interessante. Um momento marcante na história do Go no Brasil para você? Tiveram alguns. Primeiro, o Festival Infantil da Prefeitura, é muito grande, né? Foi o maior torneio da história da América Latina de Go. Nossa. Mais Quantos participantes, Felipe, para a gente ter uma ideia? Acho que cerca de 400. Fora isso, a fundação a construção e fundação do nosso prédio, da associação, algo muito, muito marcante. E as 2 partidas profissionais que foram jogadas aqui em comemoração a aniversários da imigração japonesa. Tiveram. Teve uma que eu não lembro a data, entre 89 e 90 e pouquinho, talvez até em 89 para comemorar a inauguração do prédio. E teve uma outra no centenário da imigração. E quem eram os jogadores? Yamashita Keigo e o Chochikun. Japoneses, né? O Yamashita Keigo era japonês. O Chochikun é um profissional pela Associação Japonesa de Go, mas ele é nascido na Coreia. E o resultado? O Yamashita Keigo ganhou essa partida e o match. Acho que foi... Eu não lembro quanto foi o match, mas ele ganhou o match. Legal. Bom, Felipe, infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria te pedir suas considerações finais, se você puder passar seus contatos, o endereço da associação, fique à vontade.
A associação fica bem próximo do metrô Ana Rosa, cerca de 150 metros do metrô, na rua Dr. Fabrício Van Pré 116. Ela está aberta de terça a domingo do meio-dia às 6. Todos são bem-vindos para vir. De sexta-feira ela tem um horário de funcionamento um pouquinho diferente, ela vai até às 9, e das 6h30 às 9 a gente tem um grupo de estudos que é aberto para qualquer um que queira, seja que já pratique o jogo e queira melhorar, ou que quer aprender. Tem alguma taxa de visitação? No primeiro mês de frequência não, depois sim, de acordo com sexo e idade, e no grupo de estudos em especial a frequência é livre, não tem taxa nenhuma. Então esse horário de sexta-feira é realmente para as pessoas entrarem em mais contato. E a nosso Instagram é @nihonkin. E nosso e-mail, para quem quiser mandar, é nihonkinbrasil@hotmail.com. Muito legal. Obrigado pela tua participação, pela tua presença. Muito legal saber as curiosidades do Go. Muito bacana mesmo. Valeu, gente, pela participação, pela audiência. Até o nosso próximo episódio.